Vamos passar a virada, será que tem palavra? Né? Como que a gente passa a virada do ano sem palavra? Como que a gente passa a virada do ano sem oração? Por isso que a gente incentiva os irmãos, no Natal, passe com a família. No Réveillon, passa com a família espiritual que é a igreja. Só que, às vezes, muitos não entende, se entende, tem algumas coisas que dificulta, não sei. Muitos faltam, mas obrigado porque nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Você aguenta aí uns 40 minutos? Não adianta, nós vamos lanchar às 11 horas. Quer dizer que eu vou pregar até às 11, né, gente? Não pode. Mas vamos ouvir a palavra de Deus? Nesse último culto de 2024, Deus tem falado conosco tremendamente, né? Parece que fez 5 domingos que eu não prego. Mas o que Deus falou conosco, né? Usou o Roberto para pregar, depois o Abinério, depois o Léo, não, foi o Léo, não, foi, depois do Abinério foi quem? O Rodrigo, depois do Rodrigo que foi quem? A Dani. O Léo foi que dia? Não é tempo, o Léo foi logo, não tem muito tempo. Mas eu estou falando porque são palavras, né? Sim. Assim, são palavras que, é claro que numa pregação você não grava tudo, mas tem momento que fala com a gente. Sim ou não, gente? Sabe o que eu estou falando? Às vezes o irmão pregou, foi ótimo, tudo que ele falou, mas tem, né? Encerrou domingo agora, né? O Reginaldo falando, então você vai juntando o que um fala, o que o outro fala, e é muito bom, gente. A gente ouve de Deus, né? Amém? E eu quero falar de um texto que talvez a hora que eu falar do texto você vai falar, mas um Réveillon, uma virada de ano, esse texto, uma virada de ano não é apropriado. Aí eu vou te falar o seguinte: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. No texto nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Alguns princípios que vai nos ajudar esse ano de 2025. Eu preguei há pouco tempo esse texto. Você vai usar qual tradução, Ana Júlia? Qualquer uma? Isso aí que é bom. Aí eu gostei. Essa aí é resolvida. Você fala qualquer um que você quiser. Se quiser colocar na atualizada, fica melhor para mim, que eu tô com a transformadora, né? Atualizada eu creio que vai ajudar muito. Então, o texto base é assim, ó: a arca de Deus na casa de Obed-edom. Tem a ver com virada do ano? Tem. Talvez não é apropriada para virar do ano, mas é apropriado para nossas vidas. Amém, gente? Bem, não é apropriado para virar do ano, mas é apropriado para nossas vidas, então eu quero para a minha vida. A arca de Deus na casa de Obed-edom. A arca de Deus, a hora que eu falo a arca de Deus, na casa, você põe o seu nome aí. Quem vai fazer isso? Então vamos lá. A arca de Deus na casa. Ixi, de jeito a arca não vai chegar, não. Ficar longe da sua casa. Com essa força que você está, a arca de Deus, ó, você não vai ver nem de longe. A arca de Deus na casa. Aí, já começou a melhorar o ensaio. A arca de Deus na casa. Vai chegar lá. A arca de Deus na sua casa. O texto é 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler um texto, depois vou explicar um pouquinho, nós vamos ver alguns pontos
que pode servir nessa jornada nossa. Amém? 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler junto o texto. Se você está... Hoje é rápido, você clica aí e já está lá, né, pelo celular. Mas se tem dificuldade na Bíblia, vamos acompanhar. O importante é a gente acompanhar e entender o que o texto está falando, né? Não preocupa muito se você quiser anotar, pode marcar, mas vamos entender. Vamos ler alguns versículos aqui, tá? 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Pode ir passando aí. Dispôs-se e com todo o povo que tinha, levaram de lá, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus na casa de Abinadab, na casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Então, Uzá ia tocando os bois e Aiô ia guiando os bois. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento de pau, de faia, com harpas, com saltério, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez-Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor. Preste atenção no texto. Temeu Davi ao Senhor. No meu texto fala, Davi teve muito medo. Naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Fala junto comigo. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Amém? Isso aí é só para a gente relembrar um pouquinho, para a gente trabalhar em cima desse texto, tá? Eu quero falar alguns pontos, não vou falar quantos pontos que é, para você não ficar desanimado. Quando a gente fala assim, é 2 pontos. Oh, mas que bom, talvez o primeiro ponto também é uma folha, né? O segundo é 2 folhas depois. Então não são os pontos, mas eu não vou falar o tanto de ponto que a gente vai falar disso aqui. Mas muitos conhecem essa história, essa passagem, e nós vamos entender alguma coisa que serve para nós, um alerta para a gente para esse ano de 2025. Aprender algumas lições aqui da palavra de Deus.
Só para os irmãos, talvez tenha alguém que não entende direito o texto. Eu sei que aqui só tem ninja, só acaba de memória de elefante. Mas nós entendemos por que Davi está levando a arca de volta. Porque perdeu a arca. A arca foi perdida. No tempo do sacerdote Eli, Deus tinha falado com Samuel ainda criança. Talvez Samuel tinha aí 8, 9, não sei que idade Samuel tinha. Deus tinha falado que ia trazer juiz na casa de Deus, por causa do profeta, do sacerdote Eli. Os filhos dele, que trabalhavam no templo, faziam coisas terríveis, que eu nem não vou falar, que não é isso. Eu sei que Deus falou que ia fazer justiça. E o povo de Israel começou a guerra com os filisteus, e eles foram derrotados. Alguns deles morreram. Aí eles voltaram e falaram, eu sei o que tem que fazer. Vão levar a arca de Deus para a guerra. Levando a arca de Deus, nós vamos vencer. Só que os filhos de Eli estavam em pecado, em rebeldia, coisa terrível, tipo adultério, prostituição, sabe? Coisa grande, grossa, pesada. Mas vamos levar a arca de Deus. Quando chegou no acampamento a arca de Deus, os filisteus quase morreram de medo, porque de lá, a guerra era assim, um ficava de um lado, o outro do outro. Daqui a gente escutava o que estava falando lá. Então, aí tinha um momento da gente travar a batalha, né? Quando os filisteus ouviram um grito de vitória, aquela alegria, gritos e gritos, né? Os filisteus falaram, o que está acontecendo lá? Alguém falou, é porque a arca de Deus, do Deus vivo, chegou. Eles trouxeram a arca. Ele falou, agora nós estamos fritos. Porque ele sabia quem era Deus. O Deus que venceu lá no Egito, que trouxe o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, os milagres, os filisteus sabiam. Ele falou, agora lascou, se é Deus, agora não. Mas aí o chefe falou, não, vamos enfrentar, nem se for para morrer, nós vamos enfrentar. E travaram a batalha, os filisteus venceram Israel, venceu o povo de Deus. E tomaram a arca, levaram a arca e venceu, matou tudo. Os filhos de Eli morreu, eles mataram os filhos de Eli. Eli era bem fortão nessa época, já velho, bem forte, estava sentado num degrau, acho que era num sobradinho. Aí chegou a notícia que Israel perdeu a arca de Deus, os filhos de Eli morreu, a nora de Eli estava grávida, já passou mal e teve um filho, e colocou o nome dele de Icaboa. Icaboa porque foi a glória de Deus, acabou a glória de Deus em Israel. Eli, quando ficou sabendo, ele ficou tão chocado e caiu para trás, e quebrou o pescoço, morreu. E a arca de Deus foi tomada. O referencial de Deus foi embora. Israel foi derrotado. E eles levaram a arca, os filisteus levou a arca para sua cidade e colocou a arca diante, lá tinha o templo de Dagom, templo do deus Dagom deles, né? E colocou a arca de Deus em frente a Dagom. No outro dia, quando levantaram bem cedo, que chegou lá, Dagom estava caído de bruços diante da arca. Dagom estava, o deus Dagom, que era a imagem, a estátua, estava caído de bruços de frente à arca. Aí eles tiraram, colocou no seu lugar de novo. No outro dia, quando eles chegaram, Dagom, além de estar caído, cortou o pescoço, as mãos, os pés. Estava tudo destroçado diante de Deus. Aí falou, nós não queremos essa arca aqui não, esse negócio aqui não dá certo não, pode ir embora. Aí ficou, leva para um lugar, leva para outro, manda para uma cidade. Você já pensou? A arca de Deus. Aí a arca de Deus chegava na cidade e tinha os curiosos. Quem já ouviu falar dos curiosos? Alguém já ouviu falar dos curiosos? Acontece um acidente, é cheio de curiosos. Dentro de poucos minutos, junta centenas de curiosos, né? E chegava na cidade, o cara olhava na arca, morria. Outro olhava, ficava leproso. Mas que coisa! Que Deus terrível é esse?
E eu só estou dando uma pincelada para a gente entender a ponta da meada, né? Ponta da linha. Aí eles foram, aí veio maldição, e leva para uma cidade. Aí chegou lá, os filisteus na cidade, estava morrendo gente, deu úlcera, estourava úlcera nas pessoas, e morria, e era aquela doença, enfermidade. Aí ele falou, não, vamos mandar essa arca de volta, de mandar embora. A arca, quando foi feita, era para ser conduzida aonde, gente? A arca de Deus era conduzida por quem? Os levitas, uma tribo, das 12 tribos, uma tribo era responsável pela arca de Deus, para levar a arca de Deus no ombro. Era ser carregado no ombro. Mas os filisteus não sabiam como é que fazia, aí consultaram, aí um cara lá falou, olha, faz uns ratos, uma maldição veio rato também, né? Faz uns ratos de ouro, faz não sei o quê, e junta de ouro, e põe dentro da arca, e manda de volta. Aí ele falou, tá bom. Aí fizeram um carro novo. Às vezes a tireoide ataca, quando a gente fala um pouco, né? Vai melhorando, você vai aguentando eu aí. Fizeram, a ideia deles, vamos fazer um carro novo. Fizeram um carro novo, carro de boi, né, gente? Vocês conhecem muito bem. Fizeram um carro novo, colocou os ratos em figura, aquelas figuras de rato, tudo de ouro, aquelas coisas. Colocou na arca e amarraram 2 vacas que tinham acabado de dar cria. Amarraram no carro, colocaram as vacas no carro, prenderam os bezerros num curral, amarraram a arca e falou, ó, se as vacas for para o lado do povo de Israel, sem desviar, é porque essa maldição veio de lá, de Deus, do Deus de Israel. Agora você imagina, a vaca quando tem cria, não sai de perto do filho. Entendeu? Aqui nós temos um fazendeiro aqui, né? Mato Grosso. Não sei se você tem muito vaca lá ou tem? Tem, né? Você sabe que a vaca quando dá cria não sai de perto. Talvez solta, ela passa lá, mas fica sempre perto do bezerro. E amarrou as vacas e soltou ela com a arca. Você imagina que figura, né? A arca de Deus ali no carro de boi, e as vacas saíram para aquela campina, e ele ficou de longe, foi acompanhando, e ficou num alto lá para vendo, e as vacas berrando por causa das crias, né? Que estavam ficando, dos seus filhos estavam ficando. E foi direitinho o povo de Israel. E chegou, ele estava colhendo trigo, e as vacas chegou perto de uma grande pedra, e parou, aí eles... O povo de Israel ficou alegre demais. A arca de Deus. E foi lá, desceu a arca, pôs em cima da pedra, aí pegou a canga, né? Não sei se você sabe o que é canga, é uma madeira que une os 2 pescoços da vaca, e fez aquele espeto, fez de lenha, e fez um altar, e ofereceu, e matou as 2 vacas, e ofereceu o sacrifício ao Senhor, e ficou alegre. Mas aí foi problema também. Que a cidade, mesmo a cidade de Israel, aonde a arca chegava, matava o meio mundo. Também em reverência, chegava, olhava na arca, curioso, chegava, olhava e morria. Entendeu? Então foi um problema. E foi para uma casa, foi para outra, e essa arca foi parar na casa de Abinadab, não é? Quem leu aí? Foi parar na casa de Abinadab. Ficou por quanto tempo na casa de Abinadab? Nós acabamos de ler. Não. 20 anos. Ficou na casa de Abinadab, que era pai de Aiô e Uzá. Amém, gente? Até aí tudo bem? Estão suportando? Estão aguentando? Vamos mais? Vai ou não vai, gente? Então vocês respondem, senão eu largo isso aqui e vou embora, porque eu estou achando que vocês estão com raiva de mim. Está achando ruim. Quero que você fique atento para a gente entender. Ficou 20 anos. E Davi em Jerusalém tinha conquistado tudo. Só que faltava uma coisa.
Ele tinha feito a casa dele, casa nobre, mas estava faltando alguma coisa. Ele falou, falta a arca de Deus. Vamos buscar a arca de Deus? Vamos. Ele juntou com 30 mil pessoas aqui escolhidas. Com certeza tinha levita aí. Sim ou não, gente? Sim ou não, igreja? Sim ou não, gente? Tinha levitas ali. Tinha 30 mil homens. Pessoa escolhida que ele escolheu para buscar a arca. E ele buscou que jeito? Carro de boi. Foi na casa de Abinadab, carro de boi, os 2 filhos de Abinadab. Imagine comigo, a arca ficou 20 anos na casa dele. Talvez quando a arca chegou na casa de Abinadab, Uzá e Aiô era adolescente. Talvez aí, tipo do Levi, tipo 8, 9 anos, não sei. Que idade. Então eles conviveram 20 anos com a arca. E ele já era adulto, já era rapaz, já era, né? Aí, o que aconteceu? O que o texto fala? Aiô ia na frente, guiando os boi, e Uzá tocando os boi. Carreira é assim, né? Eu tinha uma paixão para ser o que comandava, né? Mas sempre só sobrava para mim guiar os boi. É um serviço ruim, que você tem que ser esperto, senão os boi passam em cima de você, né? Então tem que ficar esperto. E Davi está indo com a turma, e aquela alegria. Quando chegou na eira lá, naquele lugar que ele falou ali, o boi tropeçou e a arca tombou. Quando tombou, Uzá colocou a mão na arca, não deixou ela cair. Ô Silvio, passa para outra cadeira, por favor. Silvio, passa para essa outra para não te ver. Eu estou te vendo muito ruim, você está entortando, você vai dar um colapso nessa cabeça. Isso. Amém. Agora sim. A arca tombou e Uzá coloca a mão para segurar a arca. E o que aconteceu com Uzá? Fala que o Senhor abriu brecha nele. Ele morreu, abriu brecha nele. Ele morreu instantâneo. Foi igual um raio, né? Pá. Esses dias caiu um raio, foi no Mato Grosso, em Goiás caiu um raio lá, matou umas 40 vacas. Então, a eletricidade foi muito alta, abriu o buraco nele. Morreu instantâneo. E aí Davi ficou muito chateado com aquilo, já pensou? A festa e tudo, acontece aquilo. Aí Davi falou, opa, para tudo, para. E fala que ele ficou chateado. Olha aí o texto. Vamos ver, agora eu tenho que achar. Volta um pouquinho para nós aqui. Não estou com a minha Bíblia aberta aqui. Aí, isso. Olha aí, que beleza. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Próximo versículo agora. Temeu Davi. A minha tradução fala, Davi ficou com muito medo. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Isso. Agora, imagine comigo, Obed-edom morava à beira do caminho, próximo da onde aconteceu a tragédia. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, conhecido. Davi temeu muito o Senhor, ficou com medo. Minha Bíblia fala, ele ficou com muito medo. E temeu o Senhor, falou, eu não vou continuar não, vou ver como é que leva a arca. Imagina Davi chegando perto de Obed-edom, falando, Obed-edom, a arca pode ficar na sua casa? Você, Obed-edom, Deus pergunta, a arca de Deus vai ficar na sua casa? A Dani falou do quartinho, né, Dani? Você leu o Meu Coração, Lar de Cristo? Você leu o livro Meu Coração, Lar de Cristo? Descobre ele lá, tem ele lá na internet, fala sobre isso. Eu li com um grupo esses tempos. Meu Coração, Lar de Cristo. Existe o quartinho que
que é aquele último que a gente entrega, né? Quartinho no nosso coração. A gente entrega uma parte, mas tem aquela reserva que você não entrega, né? Às vezes Deus fala, eu quero ser o Senhor da sua vida ali. A gente fala, não, o senhor pode cuidar de tudo, mas no quartinho não. Agora você imagina, cara, os abas de falar, o senhor está louco, o senhor está com medo, o senhor é o rei, o senhor está com medo de levar a arca, vai deixar na minha casa para matar eu e minha família, está louco? A Bíblia não fala que Abinadab, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab, e a Bíblia não fala se você foi abençoado ou não, não fala nada. Só fala que matou o filho dele. Agora, o senhor não quer levar para lá, vai deixar comigo? Hoje, a gente falava na língua nossa, hoje, talvez, não sei se ainda está atual a minha língua. O senhor está maluco? É doido, vou levar para minha casa, vai matar todo mundo lá? Léo, não. A gente não sabe, mas Abinadab aceitou a arca de Deus. Você imagina que coragem do homem? Aceitou e levou a arca para a casa dele. Com certeza Davi falou, fica aí, eu vou vir buscar, mas fica aí, eu não sei quando, não tem data, fica aí. E a Bíblia fala ali, quer ver? Olha lá, para frente aí, quer ver? Olha. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, agora sim. Quanto tempo? 3 meses. Você 3 meses, você convivendo com a presença fulminante de Deus. Você acordou, você olhava a arca. Ia tomar café, está olhando a arca. Ia almoçar, a arca está ali. Você chegava à tarde, o serviço está lá, a arca. Você jantava, a arca está ali. Você deitava para dormir, a arca está ali. Você levantava, a arca está ali. 3 meses. E o que aconteceu ali? E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Quem pode falar glória a Deus? Glória a Deus. A arca de Deus na casa de Obed-edom abençoou toda a sua casa. Toda a sua família foi abençoada. E aí, vê o outro versículo, não sei se já é o outro. Ah, sim. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. O Senhor, fala, não precisa falar, mas olha aí. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Irmãos, tem a ver sim conosco, a virada do ano. Precisamos da presença de Deus. O Roberto Walker pregou uma vez, eu acho que ele chegou a pregar isso aqui, e eu convivi com os Walker muitos anos. Ele falou uma vez, ele falou que depois de Ananias e Safira, lembra Ananias e Safira em Atos? Que eles mentiram, e Pedro falou, por que está mentindo? O marido chegou, mentiu que tinha vendido uma propriedade, vendeu por 100 mil, e falou que tinha vendido por 30, talvez, não sei, não fala valor, estou dando um exemplo. E combinou com a mulher, e foi para a reunião, chegou lá, deu a oferta, talvez ele pode ter dado a oferta. Davi falou, por quanto você vendeu mesmo de sua chácara? Por quanto você vendeu sua propriedade? Vendi por 30, ou vendi por 50, não sei quanto, não fala valor. Vendi por tanto. Aí, Pedro, né? Foi Pedro, isso foi Pedro. Não sei se eu falei Davi. Aí Pedro falou, por quanto, Ananias? 50, né? Vendi por 50. Por que você está mentindo no Espírito Santo? Por que você vende por um valor e está falando que vendeu por outro? Sabe o que Pedro fala, pô? Que eu fico maravilhado. Pedro falou assim, a propriedade era sua, está no seu poder, você podia fazer o que você quisesse.
Você não é obrigado a dar. Correto, gente? Não é obrigado. Pedro falou, a propriedade é sua, você podia ficar com ela. Agora, se você pôs no coração... Por quê? Porque os outros faziam isso. Vendia a propriedade, não vendia a casa de morar. Eu não creio assim, eu não sei, a Bíblia não explica. Vendia as propriedades e trazia aos pés dos apóstolos. O cara não ia vender a casa de morar e trazer o dinheiro. Eu creio que era propriedade daquilo que estava sobrando. Eu tenho 2 casas, não preciso das 2, eu tenho renda, então eu vou vender uma e trazer o dinheiro. Outra, eu tenho uma chácara que está sobrando lá, eu também vou vender a chácara e trazer o dinheiro. Então era bonito o que Deus estava fazendo. E Pedro fala, a propriedade sendo sua, era sua. Agora, se você falou que vai dar, por que você vende por 100, fala que vendeu por 50? Você vai morrer. Sabe por quê? A tomada estava ligada. Presença de Deus. Arca de Deus viva ali. Pai, caiu morto. Pedro falou para os obreiros lá, falou, pega ele, leva e enterra. Cara, enterrava do jeito que estava, com a roupa que estava, do jeitinho que estava. Não tinha velório, não tinha choro, não tinha vela, não tinha nada. Vai lá, enterra. Enterrou. Hoje, se acontecer isso, você vai preso, dá processo, lascar você matar um cara de jeito, né? Então, pensa bem. Fala que passar 2 horas, a mulher dele chega. Safira chega. E eles tinham combinado falar que vendeu por 50. Estou só dando exemplo, não fala valor. Safira chegou. Pedro falou, que bom que você chegou. Por quanto mesmo você vender a chácara? A propriedade, não estou falando chácara, mas é a propriedade. Né? A Bíblia não fala chácara. Propriedade. Não sei o que era. Ela falou, foi 50. Tinha combinado, né? Ela não sabia que o marido tinha morrido. Eu costumo dizer que é a viúva que não chorou pelo marido. Ou viúva ruim, né? Não chorou pelo marido. Por quanto mesmo, Safira? 50. Por que vocês combinaram de mentir para o Espírito Santo? Olha os pés de quem enterrou seu marido. E vai enterrar você também. Pum! Caiu morta. Levou e enterrou. Desse dia para cá, veio um pavor, ficou com medo. O povo ficava com medo de reunir com os discípulos. Por que eu estou ligando essas duas coisas? O povo ficava com medo de reunir com os discípulos, porque Ananias e Safira morreu. Você teria coragem de reunir? Teria coragem de mentir? Eu ganhei 10 mil, vou dar 1.000 de dia, vou dar só 500. Hoje a gente aceita tudo, meu filho. Tudo. Você aceita quem não dá dízimo, quem dá dízimo. A gente aceita tudo, meu filho, porque é a graça de Deus. Só que o Roberto Alves falou que o fio está desligado. Tirado da tomada, né? Se tirar da tomada, vai apagar. Está tirada a tomada. É a graça. E a gente nada. Não tem um negócio para matar mais do que a presença de Deus, cara. Vai chegar o ponto, quem crê que vai chegar o ponto que Deus vai ligar a tomada de novo? Amém? Vai chegar o ponto que a gente chegar aqui e mentir, a gente vai morrer. Você já pensou? Cada vez que a gente mentir, a gente morrer, você tem que viver muitas vezes para morrer muitas vezes. Não é? Tem que ter várias vidas para morrer. Por que eu estou falando isso? Porque a partir daí, então, o povo ficou com medo. Pode ver que a igreja foi distanciando. Mas vai voltar. Né? E o que eu estou falando aqui é que o Obed-Edom ele foi muito corajoso. E nós precisamos ter coragem também. De condenar o pecado, começando na minha vida e na nossa casa. Amém, gente? Um pastor de uma igreja grande, uma Assembleia de Deus bem grande, cultão depois do louvor, depois um aviso, direto, pôs um aviso. Quando terminou o aviso, entrou a propaganda da Agrobeleza. Só de falar vocês conhecem, não vou nem falar. Agrobeleza, mulher seminua, dançando e falando. E aí, a igreja ficou sem saber.
Todo mundo com vergonha, aí foi um escândalo, aí foi, para. E todo mundo escandalizado, mas que coisa, como é que passa um negócio desse aqui? Na igreja, na casa do Senhor. Aí o pastor pregou, falou, foi vergonha mesmo, né, gente? E o povo achando que era por acaso, e todo mundo envergonhado de ter passado a propaganda lá, a agrobeleza pelada, dançando. Ele falou, vergonha mesmo, né, gente? Que coisa. Essa propaganda passa no mínimo, não sei quantas vezes, muito. Ele falou mais de 100 vezes que passa por semana dentro da sua casa e você não fala nada. Você não pega o controle e desliga, ou passa para outro canal, você assiste na sua casa. Quando chega na igreja, a gente fala, mas que vergonha passar na igreja. Qual a diferença do salão da igreja com a sua casa? Se não tem o princípio em casa, vai ter na igreja. Isso é religião, irmão. O que eu não posso fazer, não posso assistir em casa, eu não posso assistir na igreja, em lugar nenhum, cara. Quem está entendendo? Presença de Deus. Nós precisamos levar a presença de Deus. Obed-edom foi abençoado. Porque, e eu vou falar depois, eu já preguei, mas vou pregar de novo, hoje não. Vou falar o trajeto de Obed-edom, ele morava à beira do caminho, e depois ele foi seguindo. Ele acompanhou quando Davi veio e descobriu que a arca não era conduzido no lombo, era conduzido no ombro. Fala comigo. Não é no lombo, é no ombro. A arca é conduzida no ombro e não no lombo de animais. E com certeza tinha algum levita ali. Eu estou falando que quando eu falar os pontos vai ser bem rápido. Eu não sei quem está cronometrando o tempo aí. Já foi quantos minutos? Uma meia hora já foi, né? Hã? Já? As horas não me ajudam. Então, deixa eu falar o primeiro ponto. E agora já expliquei, já está bem entendido aqui o texto, né? Vamos para o primeiro ponto para ficar mais fácil. Primeira lição que nós aprendemos. É fácil perder a presença de Deus. Um clique no celular, num negócio lá que pode te atrapalhar. Uma decisão errada, uma decisão precipitada. Preste atenção aí. Eu sei que não vou demorar. É fácil perder a presença de Deus. Recuperar não é fácil. Trazer de volta não é fácil. Cuide. Zele pela presença de Deus. Quando perder a arca, Deus estava presente? Deus estava na arca ou não? Sim ou não, gente? O que aconteceu lá no templo de Dagon? Caiu. Por quê? Deus estava presente. Mas por que Deus não livrou Israel? Porque Deus não é obrigado a livrar ninguém que está em pecado, que está em desobediência. Amém, gente? Aguenta um pouquinho aí. Creio que você está entendendo. Deus não obriga, Deus não é obrigado. Ele estava lá, o filisteu roubou a arca e Deus não fez. Deus poderia fazer assim, ó. Matava tudo os inimigos. Por isso que é perigoso a gente perder a presença de Deus. Às vezes nós vamos para a guerra sem a arca. Ou às vezes nós vamos para a guerra com a arca, mas sem o Deus da arca. Quem está entendendo? Quem está entendendo? A arca está aqui, que bom, tá, mas o Deus da arca está aí? Se tiver, você é livre. Se não tiver, meu irmão, não adianta moletos. Ah, mas eu estou aqui, ó, com essa fitinha, esse negócio aqui vai te dar sorte nesse ano. Mas o Deus da fitinha está aí? Ah, mas a arca, mas e o Deus da arca? Deus estava presente.
Pro matou meio mundo. Onde a arca chegava, matava. Deus estava presente, meu irmão. Por que Deus impediu? Porque tinha pecado. Não adianta a gente em pecado querer que Deus faça alguma coisa para nós. Ah, mas eu tenho... Não estou dizendo pecado grosseiro. Vê o pecado dos filhos de Eli. Estava em pecado. Como é que vence uma guerra de jeito? E sabe por quê? Eu não vou ler versículo, tá? Não vai dar tempo, tá? Não precisa nem jogar lá, viu, filha? Porque não vai dar tempo. Mas Apocalipse capítulo 2, 4, ele fala para a igreja, olha, uma benção, vocês aí, isso e aquilo, mas vocês fizeram uma coisa, eu tenho contra vocês, que deixaram o seu primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. Aí ele fala, volte, vê onde caiu e volte às primeiras obras que vocês faziam quando converteu. Aqueles panfletinhos que você entregava, aquele entusiasmo que você tinha, cadê? Onde está? Entendeu, irmão? A gente não perde, a gente abandona. Abandonar é diferente de perder. Eu perdi um dinheiro esses dias, cara. R$193 ou 197, não sei. Pus no meu bolso, estava fazendo um negócio em casa, saí, fui resolver um negócio, mas procurei dinheiro e não achei. Esse eu perdi. Agora o que ele está falando? Você que deixou, abandonou o primeiro. Você está indo, você desceu da rodoviária, você está indo com a sua mala na mão, chegou de viagem. Você deixa ela lá no chão e vai embora. Você perdeu a mala? O que você fez com a mala? Abandonou a sua mala. Muitas vezes a gente não perde Jesus, a gente abandona. Outras coisas tomam o lugar de Jesus em nossas vidas. Então, eu vou procurar ler aqui para me ir encerrando no primeiro ponto, não tem como. Né? Nunca toma uma decisão grande em momento de raiva. Pode custar muito caro. Entendeu? Depois, Provérbios 19, 2, ele fala assim, ó. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Ah, vou sair da igreja e tal, né? Tem gente aqui que é profissional para isso, né? Já saiu, já voltou. Amém. Não estou contra ninguém, não. Eu também saí de uma igreja, né? E depois eu voltei para a igreja de novo, e depois saí de novo, né? E hoje estamos aqui. Então, cada um tem seus motivos, né? Eu estou dizendo, às vezes, no momento precipitado, a gente toma a decisão. Você está formando família agora, não faça isso. Não deixe seu marido tomar uma decisão. No momento precipitado, não deixe. Por favor, viu? Você, pelo menos 3 casaizinhos agora que já está casando e está formando, e os outros que estão por... Não deixe o esposo tomar decisão, não deixe o marido tomar decisão precipitado. Pode custar muito caro. Para a gente perder é fácil, para recuperar não é fácil. Segunda lição que nós aprendemos. Urso, leão e gigante. Quem venceu o urso, leão e gigante? Vamos, gente. Não chegou ainda a hora. Falta agora ainda. Quem venceu o urso, leão e gigante? Davi. Sabe o que é isso? Isso significa conquistas. Às vezes a gente conquista tantas coisas. Ai, conquistei. Vitória, né? Olhando naturalmente. Estou bem empregado, tem uma reservinha, tem um cascainho no banco, estou em minha casa, tem minhas coisas. Conquistei, que bom. Bom, Davi conquistou. Isso aí, as conquistas não podem impedir da gente querer Deus 100%. Amém, gente? Estão entendendo? Esse é o segundo ponto. Isso não conquista não é importante em nossas vidas, mais do que a presença de Deus. Davi deu essa lição. Ele falou, tá tudo bom, fiz essa casa, mas eu preciso da arca de Deus. Eu preciso do referencial. Israel perdeu o referencial e eu preciso desse referencial. E depois Marcos 8,36 fala, Jesus falando, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Quer dizer, você conquistou, você tem dinheiro, mas o que adiantou? A gente vê dinheiro, conquista. O que adiantou? A hora que Deus chama, será que está preparado? Será que nós estamos firme para ir? Nós sabemos, esse ano, pelo menos mais de 30 pessoas famosas
morreram. Será onde que estão? Terceira lição. Eu estou sendo bem generoso aqui. Então, ó, na segunda lição, que é as conquistas, vitória, tudo que for conquistado sem a presença de Deus são aparente vitória. Tudo só é tudo se tiver Deus. Amém? Tudo só é tudo se tiver Deus. E Davi deu essa lição. Terceira coisa, carro de boi é coisa de filisteu. É coisa do mundo. Os levitas deveriam desceram a arca. Aqui tem um texto aqui, nós vimos, depois disso aí eu não vou ler. Mas os levitas desceram a arca quando chegou lá em Israel, e foi descido pelos levitas, não podia ser por outras pessoas. Carro de boi fala de coisa de filisteu. Se Davi tivesse parado e olhado quando foi feita a arca é bem clara, tem muita referência. A arca tem que ser conduzida pelos levitas. E ele fez o que os filisteus tinham feito e não deu certo. Então, meu irmão, o nosso referencial é a palavra de Deus. Não é sistema do mundo, não é princípio. Lá no mundo está fazendo isso, vamos trazer para a igreja. Não, isso é carro de boi. É princípio, a arca de Deus é no ombro, é no coletivo, não é no individual. Eu vou levar a arca de Deus. Não, tem que estar junto. Amém? Quem está entendendo? Pelo menos um pouquinho, né? Só. Quarto ponto. Falei 1, 2, 3, 4. Primeira lição, é fácil perder, difícil é recuperar. Segundo, o urso, leão e gigante, fala de vitória. Não adianta a gente estar bem, mas não ter a presença de Deus, não ter a arca em nossa casa, no nosso lar e no nosso coração. Terceira, carro de boi é coisa de filisteu. Então a gente nunca deve trazer coisa do mundo para a igreja. Vai ajudar. Vai não. Pode causar morte, destruição. Qual que é o seu referencial? Quem que é o seu referencial na igreja? Né? Quem é as pessoas que você admira no mundo da igreja, os irmãos? Você está ouvindo quem? Qual mensagem você ouve? Você ouve o Haroldo caminhando pela Bíblia? Você ouve o Abnério? Você ouve algum irmão? Você pode ser até irmão de outro ministério, não faz mal. Às vezes pode ouvir, não tem importância. Agora, você fica ouvindo. Esses dias uma irmã mandou para mim, olha esse videozinho, vê se é de Deus ou se não é, o que esse pastor está falando. E eu falei, para começar, irmã, não abre, eu não tenho aquele negócio lá, né? Como é que chama? Face, aquele outro negócio, TikTok, eu não tenho aquilo. E não abriu, até tentei abrir, falei, não tem jeito. Então, é difícil, né? Você ficar, mas tem muitas coisas, mas não preocupa com isso, preocupa com a arca de Deus na sua casa, na sua vida. Né? Amém? Quarta lição, o toque da irreverência. Eu estou dando uma pincelada porque eu falei do texto, né? O toque da irreverência. Quando eu li isso aqui a primeira vez, depois que eu converti, que eu fui ler a Bíblia toda, que eu li essa passagem, eu falei, covardia, Deus. O coitadinho estava lá. Eu estava lá impedindo a arca de Deus cair no chão. Sim ou não, igreja? Sim. Ele tinha culpa? Sim ou não? Aparentemente não. Qual foi a irreverência de usar? É que ele acostumou com a arca de Deus. Usar, viveu 20 anos vendo a arca de Deus. As coisas de Deus tornou-se nulas. Eu não importava. Talvez a arca lá não fala os 20 anos o que aconteceu. Mas ele acostumou com a arca de Deus. Para ele, não era errado ele querer segurar a arca. A arca ficou 20 anos na minha casa. Eu era adolescente, agora sou jovem, já maduro. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Bem rápido. Eu vou quase abandonar isso aqui, mas eu vou falar bem rápido agora. Mas tem alguns minutos para a gente parar. Mas também não pode ser
né? A gente tem que entender um pouquinho, é gostoso a gente entender, sim. O que é irreverência? É que ele acostumou com a arca. Eu vou ler aqui algumas coisas que eu escrevi. Por 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab, pai de Uzá e Aiô. A arca se tornou um objeto comum para ele. Não via problema nenhum em tocar na arca. Aqui está o perigo. As coisas de Deus não são comuns sem valor. Amém, gente? Eu quero que você entenda isso aqui. É bom para nós, para esse ano. As coisas de Deus não é... Às vezes a gente costuma com culto. Às vezes a gente costuma com louvor. A gente costuma com a rotina da igreja. Eu vou chegar na igreja, está o Reginaldo na porta, o irmão Orlando, quando ele não vai para socorro, e vai cantar um louvorzinho, depois vai dar uma oferta, vai ter um momento de oferta. Basicamente o irmão Luiz vai lá estar na frente, talvez reveza, mas geralmente o irmão Luiz ou alguns outros. E vai ser... E depois o pastor vem pregar uma palavra chata, que a gente não entende, é ruim, doido para ir embora, não termina o culto. Eu quero te falar o seguinte, nós não podemos acostumar com a presença de Deus, ou com a rotina. Uzá foi 20 anos vendo a arca, mas um dia foi lá tirar a arca de lá. Abraão não, Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, pastoreando ovelha para o seu sogro, com 80 anos. Não tem ninguém aqui com 80? Tem? Irmã Maria. Ah, tem. Irmã Maria. Irmã Maria. Glória a Deus, irmã Maria. 80 anos Deus falou, agora eu tenho uma obra para você fazer. Eu com 80 anos, cara. 80 anos eu quero uma cova para mim cair dentro e pronto, e jogar terra em cima e deixa eu quietinho. Pastoreando ali, 80 anos, eu acho que é aniversário dele de 80 anos, não sei onde que estava, você estava pastoreando, estava 80 anos, talvez ele falou 80 anos, aí Deus aparece e falou, eu tenho uma obra para você tirar o povo do Egito. Deus, Eles não queriam antes, não matou lá um egípcio porque estava batendo no hebreu? Você queria. Agora eu vou liberar. Não, agora eu não quero, de jeito nenhum. Eu não quero. Você não queria ser pastor? Eu queria, mas agora eu não quero. Quando você não quer, você está preparado. Né? Às vezes, quando a gente quer muito, a gente vai com muita sede no pote, não é hora. Mas, aí você fala, eu acho que não é não. Aí, quando fala, você fala, não é. Não é. Não é não. Eu quero te falar o seguinte, não considera comum as coisas de Deus. Um ponto importante, que eu não posso deixar de falar. Importante o que eu vou falar agora. Cuidado para a gente não falar mal da igreja. Está faltando alguma coisa? Sim, eu sei que está. Pode comentar com o irmão? Pode. Nós temos comunhão, nós temos grupo caseiro, nós somos livres. Ó, irmão, estou sentindo isso. Nós estamos sentindo esses dias atrás, nós sentimos muito alguma coisa. Mas fala mal da igreja não, irmão. Ninguém de nós tem uma carteirinha que está liberada para você falar mal da igreja. Mas a igreja está... Mas uma hora vai mudar. Quem crê que muda? Na virada do ano passado, de 2023 para 2024, eu falei os 4 amigos paralíticos. Eles tiveram amor, fé, iniciativa, né? Chegou lá perto do paralítico, ele teve amor primeiro, amou ele. Nós amamos ele, amamos, somos amigos, somos. Então tem fé que se levar ele onde Jesus está, ele vai ser curado. Tem. Então vamos pegar e levar? Iniciativa. O primeiro foi amor, depois fé, depois iniciativa. Não adianta você ter muito amor, irmão, que é melô, amor. Mas na hora difícil não tem fé. Ou às vezes tem amor, tem fé, mas não tem iniciativa. Estão entendendo, gente? Tem amor, tem fé, mas não tem iniciativa nenhuma. Não tem uma coisa na igreja que foi ele que falou para fazer. Irmão, eu vou liderar um grupo de oração na igreja. Amém? Por que ninguém nunca pediu isso?
Tem umas irmãs aí que tá guerreira, né? Guerreira. Irmão Joel também ora de manhã aqui, tem que levar a esposa do serviço e vem, já ora. E tem o irmão Luiz vem. Eu venho para cá durante o dia, muitas vezes vim, sabe? Mas a gente precisa iniciativa. Ah, mas agora imagina, eu tenho amor, eu tenho fé. Pegamos um paralítico, chegamos lá, a casa, não tem como você entrar na casa onde Jesus estava pregando. Aí o que eles fizeram? Aí vem o quarto amigo. Fala por irmão, esse quarto amigo não pode faltar. E não sei por que eu preguei isso na virada do ano passado. Não ia pregar isso, ia pregar outra palavra. E Deus me mostrou isso. Porque eu precisava disso. Sabe o quê? Perseverança. Não desistir de nada. Mas é muito grande o problema. Não interessa o tamanho do problema. Sobe em cima dele que Jesus vai resolver o resto. Amém, igreja? Quando chegou a casa fechada, todo mundo... Imagina que a multidão não tinha jeito de entrar. Não tem jeito. Adiantou fé? Não. Adiantou amor? Não. Adiantou iniciativa? Não. Mas quando eles falaram, aí teve amor, fé, iniciativa. Mas um falou, não, mas vamos fazer diferente. Vamos abrir o telhado e descer? Vamos. É fácil, gente. Você subir numa casa, abrir o telhado, olhando... Esse dia eu inventei subir na minha casa. E eles fecharam o arçapão que a gente tem acesso à laje, né? E precisava arrumar uma coisa. Aí eu tirei a telha, mas olhei e falei... Aí eu medi o buraco, tentei entrar, engarranchei a barriga, né? E tentei, não ter jeito, liguei para a irmã Eva, ela não atendia. Aí eu peguei o carro, fui lá no Orlando me acorda. Peguei ele e trouxe... Aí ele subiu lá, e ele passou no buraco, eu tentei, enganchei, ainda bem ficava aqui assim, enganchei, tentava passar a barriga, não passava, e não consegui passar. Aí eu lembrei, falei, nossa, não é fácil para o cara entrar. Aí, imagina, arrancar, eu não sei que jeito que era o telhado, se era igual lá em casa, mas arrancar um telhado, talvez, e Jesus pregando, e as pessoas não ficavam olhando, não. Se chegar alguém fazendo isso aqui, todo mundo vai ficar olhando, né? Mas Jesus está pregando, não, mas... Tem alguém mexendo ali. Uma criança passa, todo mundo olha a criança. Não é assim? Deu um gritinho lá, todo mundo olha no menino que está lá gritando. Não é? E eles abriram o telhado e Jesus continuou pregando. De repente, descer. É fácil, gente. Segurando ali, não sei se tinha uma corda. Foi descendo. O leito com o paralítico até em frente aonde Jesus estava. E Jesus, vendo a fé, a Bíblia fala assim, eu gosto dessas, tem umas passagens que a gente gosta, né? Jesus, vendo a fé, disse, filhos, teus pecados são perdoados. Eu quero é cura, o povo quer ver cura. Né? Perdoar pecado é bom, mas a gente não vê. A gente quer milagre que a gente vê. Ficou reclamando, Jesus falou, e o povo começou a murmurar, não, quem é esse? Está perdoando pecado? Cura ele, que aí a gente vê, a gente vai acreditar. Aí Jesus falou, para saber que eu sou o Filho de Deus mesmo, levanta, pega seu leito e anda. Ele levantou, pegou o leito e foi embora. Amém, gente? Então nós precisamos desses 4 amigos. Fé, amor, fé, iniciativa e perseverança. Se eles não perseveraram, não adiantava. Amém? Por isso precisa dos 4. Quando você vê a muralha grande, as dificuldades, faz igual José do Egito. Quando o pai foi abençoar ele, falou, José é um ramo junto à fonte, o qual sobe pelo muro. Pode ver lá, 49. Gênesis 49, 50. É o capítulo que Jacó está abençoando José. O que é esse? Um ramo que sobe no muro. Pessoa que sobressai sobre os problemas. O ramo que passa por baixo, não. O ramo que sobe no muro. Quer dizer, tem uma barreira, mas você vai subir. Ramo frutífero que sobe nos muros e sobressai. Amém, gente?
Amém. Eu sei que você está cansado, está difícil, já preguei aí uma hora já, mas eu não podia deixar de falar isso aqui. O toque da irreverência. Então, aqui está o perigo. As coisas de Deus não são comuns, sem valor. A unção, o louvor, a palavra, a ministração, a ceia, a comunhão nos lares, são coisas sérias. Ninguém tem autoridade de falar mal ou desprezar as coisas da igreja. As pessoas não têm temor em falar mal da igreja. Até parece que a igreja é dele. A igreja não é dele, é de Jesus. Amém, gente? A igreja é de Jesus. Então nós não temos liberdade para falar mal da igreja. Que tal, né? Que tal, Léo? Vou mexer com você. Que tal, Arthur? Pode ser o Tarso também. Que tal, Tarso? Se chegar assim, a pessoa vai falar: ó, Tarso, sua esposa é assim, 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 tem esse defeito. Ela é bonita. Alguém vai falar assim: ela é bonita, mas está faltando muita coisa ainda. Isso, fala mal da sua esposa. Você vai ficar feliz com ele? O que você fala, Tarso? Você vai ficar feliz com o cara? Não, lógico que não. Léo, se alguém falar da sua noiva, Arthur, se alguém falar da sua noiva, falar mal da sua noiva, o que você vai fazer? Fala: nossa, noiva é isso, é isso, é isso. Você vai ficar com raiva, você vai ficar mal, porque a gente defende. Que tal a gente falar da noiva de Jesus? Mas ela não está bonita, não está igual era. Tinha que ser igual a Atos dos Apóstolos. Se fosse daquele jeito, já tinha morrido meio mundo. Deus, entendeu? Era igual lá na Ananias e Safira, tinha morrido meio mundo já, meu filho. Nós não estávamos aqui não, talvez até eu já tinha ido, você também, sabe? Então, Deus sabe, Ele está trabalhando, está tratando, Ele está limpando. O Espírito Santo que vai cuidar da noiva, né? A minha esposa cuidou de noiva. Quando chega a noite, está descabelada para arrumar, né? Chega cedo para arrumar. Já começou a arrumar há muitos dias, né? Mas quando chega no dia, ela chega cedo. E aí a cabeleireira começa a arrumar o cabelo, sabe por onde começa, e vai. De repente, aquela que estava feita está uma boneca, né? Linda, linda, linda. Então, meu irmão, viu alguma coisa errada na igreja? A gente vê todo dia, todo momento. Igreja é cheia de gente, e gente tem problema. Sem gente não tem igreja, como é que faz? Tá ruim, tá. Irmão, tá ruim. Eu sei que não tá bom, mas o Espírito Santo está trabalhando. Amém? Vamos ter essa atitude? Irmão, tá faltando algum irmão ter uma postura. Amém. A igreja está ruim. A igreja é eu, é você, meu irmão. Vamos ter essa atitude. Falar: irmão, não está bem ainda. Eu sei que está faltando, mas o Espírito Santo vai cuidar. E no final, agora vai aparecer bonito demais. Jesus vai mostrar: olha, quem lembra, eu não vou passar. Foi 4 pontos que eu dei? Foi 4 pontos. Você não vai. Você lembra do amigo do Asher, que ele falou? O cara que comprava carro velho? Levou, mostrou para um amigo dele, falou: olha o carro aqui que eu comprei. O amigo dele falou: um carro velho, todo enferrujado. Ô, seu Correia. Mas o cara olhou, todo sujo, enferrujado, amassado, mais feio que só ele. O cara falou: você comprou isso aqui? Comprei. Mas isso aqui tá bom de jogar fora, isso não vale nada. Ele falou: não vale nada agora. Mas você nem sabe o que eu vou fazer desse carro. Às vezes, a gente é um carro velho que Jesus comprou com sangue. Foi caro. Comprou caro. Lataria, tudo, a carcaça, motor, os pneus, não tá bom, né? Joelho inchado, sabe? Todo cheio de furo. Já passou por tanta reforma e não resolve, né? Você faz, não resolve, mas no final vai resolver. Vai ficar um filé de carro. Olha o que você fala: não é aquele. Esse irmão é aquele? É aquele irmão. Todo arrebentado, todo sujo, todo cheio de problema, mas é aquele irmão. Porque Jesus está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando em nós.
a igreja vai ser gloriosa, sem mancha nem ruga, santa e irrepreensível. Então o que eu falo para você? O que é a minha palavra? Permaneça firme. Firme. Vou juntar com a palavra do ano passado. Seja pessoa de fé, de amor, de iniciativa. Ah, está faltando isso. Talvez você está vendo que está faltando. Quando a gente vê que está faltando alguém para cuidar de alguma coisa, é porque Deus está te mostrando que talvez seja você que vai cuidar. Quem está entendendo? Desculpe que eu aproveitei hoje, né? Aproveitei mesmo. E fiquei na metade. Mas vamos terminar, eu acho que termina. Então, meu irmão, amor, fé, iniciativa, perseverança. Lembre disso, continue com a mesma palavra do ano passado, perseverança. E esses pontos que eu falei, não fale mal da igreja, seja uma pessoa que crê que Deus está trabalhando na minha vida e Ele está trabalhando na sua vida. Ele trabalha na igreja e no final Ele falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ficar de pé, o pessoal do louvor vai vir aqui e você vai orar. Talvez esses 4 pontos, não precisa ser todos os 4. Talvez você não vai precisar dos 4, mas escolhe qual que é o ponto que mais te tocou. Qual é o ponto que você mais precisa? É fácil perder a arca, difícil é recuperar, porque nós falamos de algo que tem valor, e quando tem valor não é fácil. Urso, leão, gigante, talvez são conquista. Ah, agora eu consegui, que glória, mas está faltando uma coisa, a arca de Deus na sua casa, presença de Deus na sua vida. Carro de boi é coisa de filisteu, não fique imitando, pegando coisas do mundo, achando que isso vai resolver, não vai não. Deus tem princípio, o princípio é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso referencial. Não saia das 4 linhas da palavra de Deus. Amém? E o quarto que eu falei, o toque da irreverência. Não seja irreverente. As coisas de Deus não é comum, as coisas de Deus é bênção. Amém, irmãos? Pega na mão do irmão que está do seu lado aí. Vamos orar, vamos fazer um barulho aqui. Vamos orar ao Senhor agora. Oh Deus, começa a orar agora. Pega na mão do irmão, começa a orar agora. Fala, Senhor Deus, coloca a minha vida diante do Senhor agora. Coloca a vida do meu irmão junto. Eu preciso do meu irmão do meu lado. Eu preciso da igreja. Eu preciso, como Noé precisava da arca. A família de Noé precisava da arca para sobreviver, Senhor. E nós precisamos da igreja, que é a arca do Senhor, ó Pai. Sabemos que há vida na igreja. Não deixa a gente desconsiderar a igreja do Senhor. Sabemos que há defeito, há problema, há situações, mas o Espírito Santo que está trabalhando na igreja, na minha vida, na vida dos irmãos, e no final vai dar certo, porque Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, em nome de Jesus, agora você põe a mão no seu coração, e relembra alguma coisa que eu falei nessa noite, que vai ser bom para a sua vida, né? Vai ser bom para a sua vida. Não perca a presença de Deus, não perca o referencial de Deus, para retornar não é fácil. Eu falei que eu saí de uma igreja para outra, eu nunca desviei, graças a Deus. Pela misericórdia de Deus, nunca desviei. Eu saí de uma igreja e fui para outra. Não saia, não perca o referencial de Deus na sua vida. O segundo ponto, qual que é? Arca é urso, leão e gigante. Que a prosperidade que Deus traz para a minha vida não deixa eu fugir da casa de Deus. Não deixa, né? Eu não querer mais a presença de Deus porque eu estou não tem tempo mais, só cuidando das minhas coisas. Não faça isso. Terceira coisa, carro de boi é coisa de filisteu. Não imite o mundo, não vamos imitar o mundo. Nós temos um referencial que é a Bíblia, a palavra de Deus. E o toque da irreverência. Não seja cínico, achar que Deus não está na igreja, que Deus não está conosco, porque não está acontecendo. Não está acontecendo, mas vai acontecer.
Se Deus quiser, Ele vai ligar na tomada e nós não vamos morrer. Amém, gente? Tomada vai estar ligada, aí é a igreja gloriosa. Nós temos maturidade, a tomada vai estar ligada e não vai ter mentira, não vai ter nada de escândalo que é capaz de nos matar. Amém? 3 minutos já atrasado. Mas que Deus abençoe. Agora põe a mão no seu coração, vamos orar.